Rapaz, vou te contar, viu? É uma merda atrás da outra. Parece que nunca acaba. Que loucura, bicho. O governo brasileiro tem sido assim um festival de absurdos, um festival de bobagens. E a última agora foi essa desse vídeo do Leão Bolsonaro. Cara, eu achei esse vídeo patético. Olha só a cara do Leão aí, assustado, acuado, apavorado. O presidente Bolsonaro sendo representado por um leão. Todo mundo viu esse vídeo já, acossado por hienas, e aí as hienas tinham um símbolo de STF, de partidos políticos, o próprio partido do presidente, e aí outro com o nome isentão. Rapaz, parecia do B ali atrás, uma confusão, e aí já fizeram agora uma outra marmotagem com o vídeo que foi publicado, mostrando aí as hienas como sendo aí Carlos, Dudu, Flávio, o Leão sendo uma grande mamata, o Queiroz e o próprio Jair Bolsonaro sendo mostrado como se fosse uma hiena também. E eu fico pensando, cara, pra que isso, bicho? Pra que isso? Pra que um vídeo patético? Absolutamente patético. Eu apoiei o Bolsonaro porque eu já falei isso várias vezes aqui, estou me repetindo, porque a outra opção era a continuação de uma quadrilha de bandidos. E aí eu vou dizer uma coisa, o Bolsonaro assume a presidência e nós estamos vendo filhos do presidente agindo também como se fossem outra quadrilha. Que absurdo é esse, cara? Alguém já falou, o maior problema do Brasil hoje são números, 01, 02 e 03. Por que que esses filhos do presidente não vão cuidar da vida deles? Imagina você fazendo uma cirurgia, e aí o cirurgião vai operar você e os filhos do cirurgião estão lá, dando pitaco, metendo o bedelho no meio, atrapalhando a operação. Ou você vai, sei lá, pegar um avião e os filhos do piloto estão lá no meio. Não, não faz isso não, faz assim, faz daquele. Cara, isso não tem sentido, isso é loucura. Isso é idiotice, isso é estupidez. Bolsonaro, mande esses seus filhos fazerem o que eles têm que fazer na vida deles, nos mandados deles. Por que que o Carlos Bolsonaro, deixa eu voltar aqui essa figura aqui das hienas sendo representadas, olha só, o Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos do presidente, que é vereador, pediu licença de ser vereador para ir para Brasília. Para quê? O que que um vereador tem que fazer em Brasília? Vereador pelo Rio de Janeiro, ele tem que estar no Rio de Janeiro votando as coisas do Rio de Janeiro, trabalhando pela população da cidade do Rio de Janeiro. Foi para isso que ele foi eleito. O outro é senador e se mete um monte de enrascada, tem uma história muito mal contada. É verdade, sim, essa história está mal contada. Nós não podemos ser burros. Nós que apoiamos a legalidade nesse país, a coisa sendo feita de forma decente nesse país, não podemos fechar os olhos porque são os filhos do presidente. Tudo indica sim que o Flávio Bolsonaro estava fazendo a rachadinha com os funcionários do gabinete dele, e o Queiroz, que está aqui representado como outra hiena, estava sendo o operador desse esquema. E aí, ao invés de esclarecer, ao invés de falar a verdade, ao invés de abrir as coisas, dizer, não, eu fiz, realmente eu errei, isso é papel de homem. É dizer, eu errei, eu fiz essa merda e eu quero consertar. Como é que eu conserto? Assuma seu erro, Flávio. Não fique se escondendo atrás de STF, não fique agora... Agora nós estamos vendo o seguinte, a família Bolsonaro virou refém do STF por conta dos filhos do presidente. Porque o Flávio tem coisa errada, que não pode ser esclarecida, não pode ser mostrada. Os filhos não, um dos filhos, né? Fui injusto aqui. Aí o outro filho, o Dudu, quer porque quer, agora já não quer mais, mas queria porque queria ser embaixador nos Estados Unidos, e eu inclusive fiz um vídeo aqui me perguntando que diabo é isso, pra que isso, cara? Não tem ninguém mais bem preparado, não? Por que tem que dar um presente nesse? E foi sim, a coisa foi anunciada logo depois que ele completou a idade mínima para ser embaixador, então foi tudo premeditado.
E aí agora, não, ele já não vai mais ser, tentou botar como líder do PSL. Rapaz, é uma confusão tão grande. Para que isso, gente? Por que que esse país precisa dessa confusão? Que absurdo! Que loucura! Nós temos coisas extremamente importantes. Ontem mesmo eu estava discutindo, eu tenho um grupo no WhatsApp, um grupo chamado Acorda Brasil, e a gente discute as coisas do Brasil. Tem um monte de gente, tem gente que pensa mais para a esquerda, tem gente que pensa mais à direita, tem gente que está ali no meio, enfim, tem todas as matizes de pensamento, e a gente estava discutindo essa situação do Brasil com coisas extremamente importantes, urgentes para serem debatidas, para serem implementadas. Por exemplo, o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que tem uma coisa fantástica, que a mídia não está nem dando importância, ninguém está dando importância, ninguém, absolutamente ninguém, está dando relevância a esse projeto que merece toda a relevância. E uma das coisas que eu estava falando no grupo do WhatsApp é a possibilidade de a pessoa que está sendo acusada se declarar culpada ou inocente. Deixa eu explicar como é que funciona aqui na América do Norte, aqui no Canadá, nos Estados Unidos e em outros países sérios, mundo afora é assim. Você vai para aquela audiência de custódia, que é a primeira audiência que tem no Brasil também, onde o juiz vai, no Brasil, até onde eu sei, o juiz vai verificar se o cara foi maltratado, se ele foi espancado, se ele confessou debaixo de porrada. Mas aqui a audiência de custódia é o seguinte: o juiz lê a acusação, ele pega, o cara chega, o juiz diz: você é fulano de tal, está sendo acusado de fazer isso. Como é que você se declara? Você se declara culpado ou inocente? Se o cara sabe que fez, se ele sabe que ele é culpado, ele tem a possibilidade de dizer: eu me declaro culpado. Então isso significa o seguinte, que automaticamente o processo não precisa ir para uma fase de investigação, não precisa envolver polícia para ir trazer provas, não precisa trazer o policial para testemunhar, não precisa. Tudo isso é colocado de lado porque o cara já assumiu que tem culpa. E aí ele resolve colaborar com a justiça e ali naquele mesmo momento o juiz já determina uma fiança que, dependendo da gravidade da acusação, essa fiança pode ser maior ou menor. O que é essa fiança? É um pagamento em dinheiro, é um depósito em dinheiro que ele faz numa conta da justiça, e esse depósito fica retido nessa conta da justiça. E aí, meu amiguinho, na hora que dói no bolso, a parada é diferente. Na hora que o peso é no bolso, é diferente o negócio. Até o dia do julgamento, se ele simplesmente resolver sumir no meio do mundo, esse dinheiro ele nunca mais vê. E aí ele passa a ser um foragido da justiça. Se ele for pego, ele perde o dinheiro da fiança e vai para a cadeia. Se ele não pagar a fiança, ele vai esperar o julgamento de trás das grades. A coisa é muito séria. E aí, no dia do julgamento, dependendo do resultado, ele pode ser inocentado ou não, mas aí o dinheiro da fiança é devolvido para ele. Cara, isso é impressionante, porque, olha só, um caso só que tem no Brasil. Eu estava escutando na Rádio Verdes Mares. Poxa, eu queria até colocar aqui para vocês, mas não vai dar agora. Vou fazer um vídeo depois sobre esse assunto, especificamente, mas um político do interior do Ceará, que foi acusado de estuprar dezenas de mulheres, se declara inocente, ele sabe que ele é culpado. Ele sabe que ele fez isso. E aí o advogado dele já disse que vai defendê-lo, que vai livrá-lo da cadeia e vai provar a sua inocência. Quer dizer, esse sistema brasileiro é ruim para o advogado que se torna um cúmplice de bandidos, que se torna um compincha de pilantras e tem que provar, mesmo sabendo que o cliente dele é culpado. Ele tem que lutar para inocentar o cliente dele. Quando, se tivesse um sistema de possibilidade de plea guilty, que é como é chamado essa possibilidade aqui na América do Norte,
O advogado, ao invés de tentar inocentar alguém que ele sabe que é bandido, ele vai negociar com a justiça para trazer as atenuantes daquele caso, para o cliente dele receber uma pena menor, para o cliente dele apenas ser convertido em trabalhos voluntários, enfim, fazer um outro tipo de pena. É totalmente diferente. Quer dizer, o sistema brasileiro empurra o advogado para ser cúmplice da bandidagem, quando na verdade o advogado era para ser um homem que ia fazer valer uma justiça eficiente, uma justiça eficaz. Cara, eu fico indignado. E aí, com tanta coisa para resolver, cara, nós estamos às voltas com esse tipo de coisa, bicho, com um vídeo ridículo, patético, absurdo como esse, colocado no ar, e aí o presidente depois tem que pedir desculpas para o STF. Cara, para que isso? Já basta, bicho, todo dia tem uma merda, todo dia. Aí teve agora o Jornal Nacional divulgou aí a história do cara que era o porteiro, e o porteiro disse que alguém entrou no prédio, o cara que está sendo acusado da morte lá da vereadora Marielle, entrou no prédio dizendo que ia para a casa do Bolsonaro, e aí Bolsonaro, no meio da madrugada, acorda lá do outro lado do mundo, faz uma transmissão ao vivo, despejando um monte de ódio, de raiva em cima da Globo. Na hora que eu vi esse vídeo do Bolsonaro, eu falei, não, Bolsonaro, não! Não é assim, cara. Não é assim que um presidente da República age, Bolsonaro. Você devia fazer o seguinte, pega o teu cara de imprensa. Você estava onde? Na Câmara, está aqui o documento, ó. Nesse dia eu estava em votação na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu jamais poderia ter falado no interfone da minha casa estando em Brasília. Basta isso. Deixa a Globo fazer o que ela quer, deixa a Globo divulgar o que ela quer. Se ela quer divulgar fake news, não é seu problema, é problema dele. Você tem só que mostrar que você estava certo. Você tem só que dizer, eu estava aqui nesse lugar. E não é nem você que é para dizer isso. Você não deve se rebaixar a isso. Você não deve se rebaixar a um vocabulário chulo. Presidente da República é o cargo mais alto do país. Eu sei que os eleitores do Bolsonaro, a grande maioria gosta disso mesmo, de ver o Bolsonaro indo para cima. Mas me diga uma coisa, essa cena aqui, isso mostra um presidente corajoso indo para cima. Essa daqui mostra um presidente valente. Olha o olhar desse leão, coitado desse leão, rapaz, acuado. Bolsonaro, pare de criar polêmica. Mande seus filhos trabalhar nas funções que eles foram eleitos para isso. Pare de criar problema, pare de se meter em coisas que não são para que o presidente da República se meta. Mande o seu... O menino chegou aqui e me atrapalhou, tirou. Mande o seu cara da imprensa fazer uma divulgação dizendo, olha, nesse dia o presidente Jair Messias Bolsonaro estava em votação na Câmara dos Deputados em Brasília. Ele não estava na casa dele. Simples assim, serenamente, tranquilamente, sem precisar exaltar os ânimos, sem precisar bater na Globo, sem precisar... Deixa a Globo pra lá, rapaz. Deixa a Globo, ela está fazendo o papel dela de divulgar aquilo que ela recebe. Como ela recebeu, isso não vem ao caso. É um negócio assim tão absurdo, cara. As coisas estão tão loucas, cara. Tão loucas. Eu estava vendo um vídeo da Bia Kiss. Cara, fica fazendo um exercício verbal gigantesco para tentar justificar o injustificável, quando naquela frase lá que o Bolsonaro falou para um rapaz que estava na saída do Palácio da Alvorada, esquece o PSL, rapaz, deixa isso para lá. E aí o problema dela é que essa frase que foi falada de forma particular para uma pessoa não podia ser divulgada. Que é isso, Bia? Pare com isso. Gente, a verdade é que o Bolsonaro, sim, era a melhor opção, de acordo com o que a gente tinha naquele momento, mas também é verdade que Bolsonaro precisa mudar, precisa melhorar muito. Precisa melhorar a sua articulação verbal, ele precisa melhorar o seu temperamento,
Ele precisa melhorar acima de tudo e não deixar o governo brasileiro ser envolvido por 3 filhos dele. Isso é um absurdo. Acorda, Brasil! Caramba, minhas redes sociais mais uma vez estão aí. Se inscreve, assina, dá joinha, bota a sinetinha pra cima aí. Vai lá, gente. Vamos me ajudar a divulgar essa bagaça. Até o próximo Acorda Brasil, pessoal. Tchau. Se você gostou, não esqueça, dê seu joinha.